Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Desta vez a nossa parada vai ser em Jataí, no estado de Goiás, para acompanhar como é que foi a segunda safra de milho, um balanço dessa segunda safra e como é que estão as preparações e as expectativas para a próxima safra de soja 24-25. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é a Lia Katzer, produtora rural lá na região, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Lia, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde a todos. Eu agradeço pela oportunidade. Estou aqui para contar um pouco como foi essa nossa safrinha, safra de milho, na região de Jataí. Lia, da Os última... trabalhos já foram concluídos, ali até dia 10 de agosto, praticamente todas as lavouras concluídas, índices bons de produtividades. A média de Jataí fechou em torno de 125 sacas de média, mas repito, produtores tiveram excelentes produtividades, fechando médias em fazendas, assim, fazendas de 1.000 hectares, fechando média de 170 sacas, outros 165. Então, o que diferenciou isso foi, às vezes, a escolha do híbrido, né? E talvez o diferencial da janela de plantio. Mas no fechar toda a área de Jataí, que se imagina que é em torno de uns 120 mil hectares, 130 mil hectares de milho safrinha, se estima uma média de uns 125 sacas de média. Então, produtores muito animados com resultados, e os que estão dentro da média também estão confortáveis com a produtividade. Não conto nesse momento com a questão de preços, né? Preços ainda muito baixos, não remuneradores, na faixa de 44, R$ 45, mas o mercado bem lento, comprador bem lento ainda no mercado. E aí, Lia, essa comercialização, você destacou nessa lentidão nas vendas. Como é que estão, mais ou menos, essa comercialização por enquanto? Ainda falta muita coisa para ser vendida? Sim, as vendas, conversando com uma das maiores cooperativas aqui, as trading, é muito parecido o número, em torno de 60% do milho já está comercializado. Ainda temos 40% do milho para comercializar, e o produtor agora está esperando daqui para final do ano uma oportunidade para fazer essa venda, né? Então, a venda está em torno de 60% vendido já. E aí, Lia, neste momento, com a colheita encerrada, como é que estão as preparações, os planejamentos para a próxima safra de soja? Produtor já trabalhando na sua terra, deixando tudo preparado? Sim, sim. No momento, o produtor, a gente vê muitas áreas fazendo o processo de calagem, aplicando calcário, gesso, produtor recebendo adubo na propriedade. Então, o planejamento já está sendo executadas, as ações para a safra 24-25 já estão acontecendo. Um pouco ainda de expectativa quanto a mercado, e quando eu falo em mercado, esses produtores também, temos hoje em torno de 30% de soja vendido, futuro, melhor que o ano passado era inferior a isso, mas eu acredito que esses 30% é em função de barter, que no momento que o produtor viu que o adubo estava numa condição boa, ele já foi travando. Essa é a minha leitura como produtora. E porque eu também fiz esse casamento, né? Quando eu vi que o adubo estava bom, eu já fui fazendo a trava para garantir o adubo e garantir um custo de produção
já assegurado, né? Mas mesmo assim continuamos, já segundo ano para o terceiro ano que a gente está perdendo margens. Nós estamos cada vez trabalhando com uma margem menor de lucro, né? A gente está conseguindo produtividades, a gente está se mantendo e crescendo em produtividade, mas a nossa lucratividade ela está sendo cada vez menor. Nossos custos fixos e operacionais muito altos, né? Isso já vem de época de pandemia, de altos arrendamentos, né? E então, mesmo que a produção é alta, a gente ainda está tendo uma margem de lucro menor. E aí, inclusive, nesse momento tem um alerta por aí, a temperatura seca, a falta de chuvas pode causar incêndios nessas áreas, né? Guilherme, isso a gente tem vivido nesses últimos dias bastante tenso. Já está aí, está com em torno de quase 140 dias sem chuvas, e não tem uma previsão tão próxima também. As últimas que eu vi não são tão próximas, muito quente, muito seco e risco de incêndio. Esse incêndio tem várias causas, desde incêndios criminosos, em beira de rodovia, bituca de cigarro, rede de energia elétrica que às vezes passa no meio de uma reserva legal e um galho cresceu e fica batendo nesses fios e ocorre faíscas e focos. Então, o produtor, nesse momento, além de ele estar já fazendo as atividades de preparo de solo, de calagem, a gente está literalmente vigilantes em relação a focos de incêndio. O produtor se organiza por grupos de WhatsApp, o primeiro que vê uma fumaça já alerta e imediatamente os produtores já vão até o local com suas brigadas terrestres, que são nossos colaboradores, com tanques d'água, tratores e grades, tudo se faz para conseguir imediatamente conter esse foco, para ele não tomar uma proporção maior e assim danificar o nosso principal patrimônio, que é o nosso solo, né? Que ali são anos de construção, de fertilidade, anos de cuidado com o solo e com as nossas florestas, nossas fontes. Então, a gente tem nesses dias, nesses meses, um trabalho assim bem de vigilante mesmo, um trabalho bem profundo nesse sentido, né? E chega a ser até desgastante, porque o produtor fica toda hora com o celular, vigiando, e acontece um fogo na região, já fica tenso, porque muito vento, o vento leva esse fogo para longe, mas Deus quiser, a gente vai conseguir passar mais esse ano. Toda essa época é desse jeito, a gente fica tenso, mas cada ano a gente está mais preparado e nos cercando para evitar que não tenhamos grandes focos de incêndio. E aí, Lia, você comentou nessas previsões sem mostrar chuvas para os próximos dias por aí. Quando é que está previsto? O que você está pensando para iniciar o plantio dessa safra de soja? Precisa esperar essa umidade do solo ser recuperada, né? Isso, normalmente aqui no estado de Goiás, o vazio, esse ano ele é um pouco diferente, dia 25 de setembro, ele antecipou um pouquinho, mas acredito que não teremos chuvas para iniciar, né? Então, normalmente, a minha região eu planto a partir do dia 5 de outubro. Normalmente, o que eu falo é se eu tiver umidade o suficiente no solo. Já houve épocas que a gente foi plantar só lá para dia 20 de outubro, pois antes não tinha condições. Então, esse início de plantio, ele sempre é uma incógnita, porque ele só vai acontecer realmente quando o produtor tiver segurança e tiver umidade no solo, né? Então, eu acredito que tudo que eu estou vendo até hoje, não teremos muitas lavouras em setembro. Tomara a Deus que eu esteja enganada e que essa chuva venha antes, que é todo mundo que é o que a gente quer. Mas, a princípio, os modelos todos estão desenhando chuva mais para meados de outubro. Então, assim que tiver a condição, larga o plantio.
Lia, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário da região. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Desejar a todos os produtores uma excelente implantação de lavoura, que façam com muito capricho. A gente já sabe nossos custos fixos e operacionais, a gente tem que cada vez mais produzir mais para nós conseguir termos uma lucratividade dentro que nós conseguimos dar a volta, né? Então, um excelente início de plantio assim que iniciar e vamos em frente mais esse mês de setembro, unidos aqui contra os incêndios. Lia, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente acompanhar como é que vai ser o plantio dessa próxima safra por aí. Obrigado, até a próxima. Obrigada. Essa a Lia Katzer, produtora rural lá em Jataí, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão os preparativos para a próxima safra de soja e como é que foi a segunda safra de milho que se encerrou neste mês lá na região. Lia destacando produtividades médias na casa das 125 sacas por hectare para essa safrinha de milho lá em Jataí, rendimentos muito altos que chegaram até a 165, 170 sacas por hectare e muitas lavouras, muitas propriedades lá da região, um desempenho bastante positivo do ponto de vista da produtividade, mas nem tanto do ponto de vista da comercialização. Ali destacando que 60% deste milho já foi comercializado, hoje os preços entre R$ 44 e R$ 45 reais, o produtor segura esses 40% restantes para ir aproveitando boas oportunidades até o final do ano, ali destacando que neste momento os custos muito altos deixam essa margem negativa para o produtor do milho, então a expectativa é aproveitar melhores oportunidades para comercializar esta parte restante do milho lá em Jataí, no estado de Goiás. Neste momento, outra grande preocupação para o produtor lá da região são os focos de incêndios, ali destacando cerca de 140 dias sem chuvas lá em Jataí, isso aumenta o risco de fogo nas palhadas, por isso os produtores se mobilizando, fazendo grupos, compartilhando informações para tentar combater o mais rápido possível qualquer início de foco de incêndio para evitar prejuízos maiores, evitar que esse fogo se alastre pela palhada e tire ali todo o investimento que o produtor faz ao longo de muitos anos no seu solo. Expectativa de iniciar o plantio da safra de soja 24-25, assim que as chuvas voltarem, e aí neste cenário de seca extrema, ali acreditando que pouca gente vai conseguir plantar ainda no mês de setembro. Esse plantio deve ficar mais para o mês de outubro, já que é preciso esperar toda essa umidade do solo ser recuperada antes de iniciar o plantio da próxima safra, que claro que a gente vai seguir acompanhando bastante de perto todas essas atividades para a nova safra de soja 24-25 aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.